Amanda, eu tava olhando meu mapa e eu vi que eu tenho um monte de casas vazias. O que isso significa? É algum problema? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, né? E que é uma dúvida bem comum e não é nada demais, tá, gente? Assim, a gente tem na astrologia tradicional é, 7 planetas, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Sol e Lua, né? Sol e Lua, eles são luminares, mas eles são considerados planetas, porque eles são errantes, eles têm um caminho diferente que é diferente das estrelas fixas, né? Que não se movimentam, movimentam muito lentamente. Então, né? Inclusive para moderna a gente acrescenta Urano, Netuno e Plutão, né? Daí fica 10. E a gente tem 12 casas. 12 casas. Então tem uma conta que não fecha, né? Tem uma coisa que não tá batendo. Então, na verdade, todo mapa vai ter casas vazias, vazias, vazias. Por que vazias, né? Porque não tem como, é normal. Só que aquele assunto daquela casa, na verdade, de todas as casas, eles não vão se dar, a interpretação não vai se dar só pelo planeta que está ali, tá? Porque a gente tem algo chamado dignidade essencial, que é o domicílio, que é a regência. É a mesma coisa, tá? É sempre o mesmo planeta, que é como se ele fosse o dono daquele signo, né? Dono daquela casa. E aí a gente vai olhar o dono daquela casa para ver os significados daquela casa, muitas vezes mais do que quem está ocupando ela, tá? Porque assim como a gente é dono da casa, a gente vai reformar, a gente vai cuidar, a gente vai fazer as coisas ficarem muito bem, né? Só que se o dono da casa não tá muito bem, ou não tá muito bem, ou não tá muito bem, né? Ele não vai conseguir cuidar também daquela casa. E se tiver algum outro astro ocupando ali, estiver bagunçando tudo, aquela casa realmente vai ficar complicada, né? E aí, como é que a gente vê isso na astrologia? Através dessas dignidades, né? Então, se o signo está digno, ou seja, um sol em leão, sol em Áries, né? Então, o Sol rege a casa que tiver leão na cúspide, a Lua rege a câncer, né? Então, se a Lua tiver em câncer, um touro, ela tá bem. Se Marte rege Áries e Escorpião, se ele tiver bem, se ele tiver em Capricórnio, ele também tá bem. Então, assim a gente vai olhando, né? Tem tabelas aí na internet sobre dignidades essenciais. E eu acho que eu já falei aqui no canal também sobre isso, enquanto eu falei sobre todos os planetas nos signos, né? Que eu tenho várias playlists aqui no canal para vocês maratonarem, né? Assistirem bastante, aprenderem bastante astrologia, né? Então a gente não tem problema nenhum ter casa vazia, a gente sempre vai olhar o astro regente daquela casa, né? Então, qual que é o signo que está ocupando a portinha da casa? A portinha da casa a gente vai contar do ascendente, né? Então, entre casa 1 e 2, a gente vai ter a cúspide da 2, em casa 2 e 3, a gente tem a cúspide da 3. Então, é sempre o signo que está entrando naquela portinha, mesmo que seja bem pouquinho. O importante é aquele que está na porta, que está entrando naquele signo, mesmo que ele ocupe pouquinho, tá? E aí, nisso, a gente vai vendo significados através daquele planeta, tá? Então, todos, na verdade, até as casas que estão ocupadas, é muito fundamental e extremamente urgente e importante olhar esse signo. Não é só porque eu tenho Saturno na 9 que vai dar todos os significados, né? Eu tenho que olhar o signo que está na cúspide dessa casa 9, né? Aí eu vou olhar ele, vou olhar qual planeta que rege ele, vou olhar esse planeta como é que tá para ver se os assuntos estão mais favoráveis ou desfavoráveis. Então é muito importante a gente lembrar que o mapa é um conjunto todo, a gente tem que olhar todos os pontos, as regências, etc, etc, pra gente entender qual que é o significado daquela casa. Então, ter casas vazias não tem problema nenhum, porque na verdade ela não está vazia em si, né? É só que o dono foi dar uma passeada por ali, né? E em outros lugares, e aí a gente tem que ver onde é que ele tá, como é que ele tá, se ele realmente tá cuidando daquela casa, se ele tem possibilidade de cuidar daquela casa. Aí alguns outros assuntos um pouco mais teóricos que eu posso passar para vocês desde que tem interesse. Então comenta aqui, faça suas perguntas, faça suas sugestões e se você quiser uma análise profissional, é só entrar em contato comigo. Tenha os links ali entrando no meu canal. Se você é novo, se inscreva, curta, comente, compartilhe para o canal crescer, tá bom, gente? Então, até a próxima.